Fala pessoal, estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico e nessa edição eu irei trazer a resposta para a seguinte pergunta, a pergunta que algumas pessoas estavam fazendo. Eu vi por aí pelas redes sociais que as pessoas faziam a seguinte pergunta: a Venezuela é capaz de suprir o petróleo russo? Ou melhor, a Venezuela ela é capaz de substituir a Rússia para a produção de petróleo? Vale salientar que a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A Rússia ela foi sancionada, né? E o petróleo russo está sofrendo restrição de compra por alguns países, né? A sua produção de petróleo já começa a fazer falta em alguns locais. Inclusive aqui no Brasil, a gente deve passar por sucessivos aumentos no preço dos combustíveis referente a essas sanções que estão sendo impostas à Rússia, até porque nosso preço de combustível é regulado pelo mercado internacional. Mas enfim, vamos falar se a Venezuela ela é capaz de substituir a Rússia na produção de petróleo, sim ou não. Pois bem, no início dessa semana, né, o presidente Maduro ele recebeu comitivas vindas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram comitivas para visitar o presidente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, para negociar compra de petróleos. Inclusive, foi nessas reuniões, né, foram faladas as possíveis retiradas de todas as sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Vamos lá. O presidente Maduro recebeu uma comitiva dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se aproximam da Venezuela para comprar petróleo e isolar a Rússia. Maduro ainda comentou que as bandeiras de Estados Unidos e Venezuela ficam lindas juntas. Pois bem, engraçado isso, né? Países que eram arqui-inimigos, hoje você vê um presidente que era arqui-inimigo do imperialismo americano. Ele fala que a bandeira dos dois países ficam lindíssimas, maravilhosíssimas juntas. Mas quem é Nicolás Maduro? Nicolás Maduro, ele assumiu o poder em 2013 como vice de Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías era o presidente da Venezuela até 2013, que foi acometido por um câncer e acabou falecendo por conta desse câncer que ele tinha. Então, o Maduro assumiu. Quando Hugo Chávez assumiu a Venezuela em 1999, anos 2000 por aí, ele ganhou com um discurso populista. Ele ganhou com um populismo em cima dele, por ele ter vindo de baixo, ter sido um homem pobre, um menino pobre, teve uma infância pobre, e toda essa comoção fez com que as camadas mais populares venezuelanas oferecessem um apoio mais populista, que deu um boom na campanha de Chávez e ele acabou vencendo as eleições para presidente, e desde que ele venceu ele não tinha mais saído do poder lá na Venezuela. Ele assumiu a Venezuela com o discurso de que os Estados Unidos representava o imperialismo e queria dominar a América Latina com o seu imperialismo exacerbado em cima de nações consideradas periféricas, né? E que a América Latina seria conquistada, consumida por esse imperialismo dos Estados Unidos, né? Esse tipo de discurso fez com que a relação entre Estados Unidos e Venezuela fossem ficando abaladas. A relação de Hugo Chávez com os Estados Unidos era uma relação péssima, que ele confrontava muito. E o que deixou ele mais problemática essa relação foi por conta da Colômbia, país vizinho da Venezuela, que é nosso vizinho aqui também do Brasil. A Colômbia ela tinha boas relações com os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos fez um tal de Plano Colômbia, que era uma ajuda que os Estados Unidos dava ao exército da Colômbia, treinava, né, o exército dos Estados Unidos treinava o exército da Colômbia para combater o narcotráfico em solo colombiano. E isso deixava os venezuelanos muito revoltados, né? O governo venezuelano de Chávez muito revoltado, porque os Estados Unidos
vinha e instalava bases na Colômbia, bases militares na Colômbia, para poder treinar o exército colombiano contra as Farc, né? E ele dizia com esse discurso que isso era a reafirmação do imperialismo americano aqui na América Latina. Com isso, a Venezuela, no governo Chávez, foi sofrendo com diversos problemas. No governo Chávez, iniciou essa hiperinflação que a gente vê assolando a Venezuela até hoje. O governo Chávez foi marcado por déficit na habitação, foi marcado por falta de reforma agrária, problemas entre agricultores camponeses, agricultura familiar, sem terras, foi marcado por problemas na área de saúde, foi marcado por problemas na área de segurança. Enfim, o governo de Hugo Chávez foi um verdadeiro pandemônio lá na Venezuela. Foi um verdadeiro fracasso no sentido econômico. Um país tão promissor tendo problemas com um candidato, com um presidente populista que conseguiu arrasar a economia do país mediante esses problemas. Esses problemas eram causados por questões internas. A política interna da Venezuela era uma política corrupta. Era um governo corrupto. O governo Hugo Chávez foi um governo corrupto. Mas, logicamente, esse governo nunca assumiu a sua culpa por isso. O governo Chávez sempre culpou o imperialismo, culpou a interferência externa e sempre culpava os outros pelo fracasso socioeconômico que existia em seu governo. É aquela história do inimigo externo. O inimigo externo está atuando para destruir o meu governo que não corrobora com os ideais dele. Esse discurso de Hugo Chávez fez com que a Venezuela se aproximasse da China e da própria Rússia. A Rússia era muito próxima ao Chávez porque a Rússia vai contra todos os ideais, tudo aquilo que os Estados Unidos é contra. Então, o inimigo externo era a desculpa de Chávez para simbolizar, para mostrar o fracasso da política socioeconômica do seu governo. E ele nunca pontuava que seu governo era corrupto e tinha entes corruptos no seu meio. Pois é, a Venezuela acometida por uma hiperinflação, ele morre, o Chávez, o Maduro assume e daí a coisa desanda de vez. Em 2019 ocorreram, na verdade, eleições legislativas na Venezuela. Eleições parlamentares, eleições para eleger deputados, senadores. E nessas eleições parlamentares de 2019, a oposição ao governo Maduro acabou vencendo, acabou conquistando a maioria das cadeiras no parlamento venezuelano. E o que é que foi que o Maduro fez? O Maduro não reconheceu a vitória da oposição nas eleições parlamentares legislativas de 2019. Ele acabou dissolvendo o Congresso. O mundo ocidental viu essa atitude como um ato ditatorial. O cara simplesmente não aceitou a vitória da oposição dele ao governo dele na Venezuela. Então, os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções à Venezuela. E foram ao todo 150 sanções. Dentre elas, não comprar petróleo venezuelano, como de não permitir a compra de peças para a manutenção do maquinário de extração de petróleo por parte dos venezuelanos. Os venezuelanos são impedidos de comprar peças para a manutenção e também adquirir maquinário para fazer a extração de petróleo no seu próprio país. Vejam aí que bomba, vejam aí que tromba a Venezuela tem aí com essas sanções, simplesmente porque o Maduro não aceitou a vitória da oposição no seu parlamento. Isso gerou um desgaste muito grande na política venezuelana. Um deputado chamado Juan Guaidó, ele, vendo essa atitude do Maduro, ele se autoproclamou presidente da Venezuela. E vários países foram na onda do Guaidó, inclusive o Brasil. O Brasil reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela, né?
e não mais o Nicolás Maduro. O cara se autoproclamou presidente, né? Ele que havia perdido, ele que havia aí não sido aceito, dissolvido aí nas eleições parlamentares. O cara tinha se candidatado a deputado, ele não tinha se candidatado a presidente, né? Então, vários países ocidentais foram nessa onda aí de ver o Guaidó como presidente da Venezuela, né? E com isso aí, a Venezuela, com esse reconhecimento desse Juan Guaidó como presidente da Venezuela, a Venezuela cortou totalmente suas relações diplomáticas com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos anunciaram a comitiva indo para a Venezuela, Juan Guaidó disse que não havia recebido nenhum comunicado de visita dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram encontrar com Maduro. E daí você fica, né? Guaidó, que era o preferidinho, que era o cara dos Estados Unidos lá na Venezuela, ele foi escanteado. O Ocidente, encabeçado pelos Estados Unidos, desistiu do Juan Guaidó. Então, realmente, os Estados Unidos só foram atrás da Venezuela para comprar petróleo. A Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo no mundo comprovada. O país que mais tem petróleo no mundo, na atualidade, é a Venezuela. A Venezuela possui a maior jazida de petróleo no mundo. Porém, a Venezuela não tem estrutura para explorar o próprio petróleo que possui. Tudo isso por conta dessas sanções impostas a ela lá em 2019. De acordo com esse texto aqui que eu mesmo preparei, a Venezuela tem reserva petrolífera para substituir a Rússia, sim, mas não possui capacidade produtiva para substituir a Rússia no mercado mundial. Ela tem petróleo para substituir a Rússia, mas o maquinário que existe na Venezuela não é capaz de produzir esse petróleo, de suprir a quantidade de que a Rússia produz. Veja só, a Venezuela ela produz 800 mil barris por dia. E em até 6 meses, a Venezuela pode produzir 1 milhão de barris se aumentar a carga e sobrecarregar seu maquinário. A Rússia produz 11 milhões de barris de petróleo por dia. Portanto, pela falta de estrutura maquinária, a Venezuela não consegue substituir a Rússia, mesmo tendo a maior reserva petrolífera do mundo. Nem se os Estados Unidos quiser ou se mobilizar, eles irão conseguir elevar o patamar da produção venezuelana, porque a demanda de petróleo quer a produção para ontem. Pois a Venezuela sofre um embargo muito pesado e é um país proibido de adquirir máquinas para a exploração do petróleo. Falta mão de obra qualificada e poucas empresas vão querer voltar a investir na Venezuela por conta de seu governo com características ditatoriais. Inclusive, a Bolsa de Valores da Venezuela estava fechada até um dia desses. Então, apesar de ter a maior quantidade de petróleo do mundo, a Venezuela não consegue substituir a Rússia. Não é somente para isso não que os Estados Unidos estão se aproximando da Venezuela, não. Como eu já expliquei na edição número 43 do Impacto Geopolítico, a Rússia pode querer instalar bases militares suas na Venezuela e querer integrá-la à OTSC, né, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. É tipo a OTAN da Rússia. Os Estados Unidos, com essa visão, pode estar se aproximando da Venezuela com o intuito de descartar uma possível escalada de bases militares russas aqui na América Latina. Vale lembrar que, além da Venezuela, Cuba e Nicarágua são aliadas da Rússia aqui na América Latina. A Venezuela também tinha o apoio russo para burlar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Os bancos russos ajudavam a Venezuela a driblar as sanções econômicas impostas pelos americanos. Hoje, os bancos russos não podem ajudar mais a Rússia, não podem ajudar mais a Venezuela, porque os bancos russos estão fora do sistema SWIFT, que foi a sanção mais pesada que impuseram contra a Rússia. O maior consumidor de petróleo da Venezuela é a China. A China é parceira russa e eles vão... A Rússia vai querer vender petróleo para a China, porque a Rússia está embargada. E a China vai aceitar comprar petróleo russo. E por questões de logísticas, é até melhor a China comprar petróleo russo do que venezuelano, porque a China tem fronteira terrestre
com a Rússia. E a Venezuela não tem. O petróleo precisa ser saído da Venezuela de navio. Os Estados Unidos não estão na mão de Maduro. Não estão nas mãos de Maduro. É ao contrário. Maduro está nas mãos dos Estados Unidos. E vai ser muito bom ter o petróleo venezuelano sido comprado pelos Estados Unidos. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!